Oi, gente. O vídeo de hoje vai ser longo. Quer dizer, o vídeo de hoje vai ser curto, porque eu tô com bastante trabalho da faculdade, apresentação, prova e etc. Essas coisas. Mas eu já tenho um vídeo gravado e eu só não tinha tempo de editar. Esse vídeo eu gravei logo depois que eu instalei o Chimera Linux. E já faz um tempinho. Inclusive, eu nem tô mais usando o Chimera Linux, eu passei pro Artix. Artix. Eu passei pro Artix. E eu também tenho um vídeo de instalação do Artix. Só falta eu editar e postar. Eu vou tentar aumentar a frequência dos vídeos. Enfim, eu nem lembro mais, eu nem lembro mais o que eu falei no vídeo, então eu vou reagir ao meu próprio vídeo e postar o vídeo de eu reagindo ao meu vídeo. Metalinguagem. No último vídeo eu instalei o Chimera Linux no meu computador. Em off eu também instalei no meu notebook. E agora eu percebi que eu esqueci de configurar o fuso horário. Isso porque são 6h24 horas, mas aqui dá pra ver que tem um pequeno erro de fuso horário. Dá pra perceber que o vídeo tá meio glitchado, tipo, dá um... Quando eu movo o cursor do mouse, meio que dá um glitch nos pixels. Eu sempre esqueço de ajustar o OBS para gravar direitinho. Isso provavelmente é alguma configuração de bitrate, número de qualidade, sei lá, alguma coisa assim. E eu tenho preguiça de configurar direitinho, aí fica assim. Nessa época ainda eu estava usando Gnome. Hoje em dia eu não uso mais Gnome. Eu uso só o compositor, Wayland. Inclusive, vou gravar um vídeo também sobre compositores Wayland. Cara, eu tava pensando uma coisa agora. Uma das coisas que atrasa os meus vídeos são que eu falo muita coisa errada, eu falo muita coisa lenta, então tem que cortar bastante coisa. E eu não tenho roteiro, eu faço por fazer. Inclusive, agora eu estou instalando o KDE Live, o editor de vídeo. Eu nem tinha instalado ainda, sabe? Eu vou trocar de sistema, enfim. Mas eu tava pensando, e se eu for gravando e editando? Tipo, gravo uma parte e edito um pouquinho, gravo um pouquinho e edito um pouquinho. Uou, tecnologia. Então, vamos tentar configurar o fuso horário, tanto para ficar certo o fuso horário no Linux, quanto para não ocorrer nenhum conflito de sincronização no dual boot, porque eu faço dual boot tanto no computador quanto no notebook. Atualmente eu nem uso mais o Windows, quer dizer, faz muito tempo que eu não abro o Windows, porque já estou mais aclimatizado com o Linux. E Windows e Linux têm formas diferentes de interpretar o horário armazenado no relógio físico. Na placa-mãe, lá, lá vai eu tentar explicar o assunto. Existe um relógio físico alimentado à bateria cuja função é marcar a passagem do tempo a partir do momento que o computador é desligado até o momento que o computador é ligado. E provavelmente vou falar alguma besteira aqui. Mas eu acredito que o RTC fica ligado direto, tanto quanto o sistema está operando, quanto quando o sistema está desligado. Fonte da juventude. Mas o sistema operacional, ao ser ligado, quando o computador é ligado, quando o sistema operacional inicia, ele lê a hora marcada pelo relógio físico, que em alguns casos aparece como Real Time Clock, RTC. Enquanto ele está funcionando, o sistema operacional estiver funcionando, o horário é atualizado na memória. Quando o sistema operacional se prepara para desligar a máquina, ou reiniciar, enfim,
o sistema operacional escreve o horário da memória no RTC. Existem duas interpretações diferentes que tanto o Windows quanto o Linux possuem, mas uma é padrão no Windows e outra é padrão no Linux. Por padrão, o Windows interpreta o horário do RTC como absoluto. Então, por exemplo, no lugar onde eu moro, eu estou no fuso horário UTC-3, que significa que eu estou 3 horas atrasado em relação ao UTC-0, que é a referência. O Windows manteria o RTC, o horário no RTC, sempre sincronizado com o meu fuso horário e não com o fuso horário referência UTC-0. Então, se agora são 6 horas, 18 horas, enfim, o Windows gravaria no RTC 18 horas. E quando o Windows lesse do RTC, na próxima vez que eu ligasse o computador, ele esperaria que no RTC estivesse o horário no meu fuso horário. Já no Linux, o sistema operacional espera que o horário no RTC seja o horário referência, o UTC-0. E a partir do momento que o Linux inicia, o horário do RTC é lido e, dependendo do fuso horário do usuário configurado no sistema, o sistema aumenta esse horário ou diminui esse horário conforme o fuso horário do usuário. Então, como eu estou no fuso horário -3, o horário no fuso horário UTC-0 seria 21 horas. Então, o Linux esperaria que fosse esse o horário. Se eu iniciasse agora o Linux, ele esperaria que fosse esse o horário que estivesse gravado no RTC. E depois de ler esse horário 21 horas, como se estivesse, supondo que estivesse configurado o meu fuso horário como UTC-3, ele subtrairia 3 do fuso horário referência. E aí chegaria nas 18 horas, que é o meu fuso horário. Então, isso foi o que eu esqueci de configurar e agora eu vou configurar. Acredito que o Gnome também tem que configurar o Gnome. Aqui em System. Aqui. Poderia deixar automático também, mas... enfim. Belém. Pronto, configurei no Gnome. E agora sim o horário está correto. Está correto. Eu não configurei um link simbólico em relação à minha zona no terminal. Eu agora fiquei curioso para ver se isso funcionaria. Só mudando no Gnome se funcionaria. Spoiler, não funcionou. Pelo menos não no meu. O Dual Boot com o Windows. Então eu vou reiniciar aqui e voltar para o Windows e ver como fica lá, se o horário ficar certo. Bom, depois disso tudo eu fui pro Windows, testar se tinha mudado alguma coisa, só alterando do Gnome, e não mudou. Tava 21 horas, 3 horas a mais do que deveria. Aí de novo o cursor todo glitchado. Entro como superusuário. Eu não instalei no meu vídeo de instalação do Chimera Linux, mas uma coisa importante é o tio Linux. Acho que o fdisk é do tio Linux para particionamento e, enfim, algumas atividades. Esqueci de botar o add. E é muito curioso isso, porque eu também esqueci de mencionar que o Chimera Linux
uma mistura do kernel Linux com a userland de BSD. Ao invés de ser o kernel Linux mais os utilitários do GNU, é o kernel Linux mais utilitários estilo BSD. Isso inclusive muda a nomenclatura de alguns comandos bem comuns no dia a dia. O make vira gmake de GNU Make, o sed vira gsed de GNU Sed e assim por diante. E inclusive daí que vem o nome Quimera, uma mistura bem exótica. Enquanto na maioria das distros o Util Linux vem instalado por padrão, no Quimera Linux não vem. O Util Linux ele oferece essa ferramenta aqui. Várias, mas incluindo essa. Ah, o HWClock. Nossa. Para acessar, para ler e escrever o horário do hardware. O hardware. RTC. O Windows ele recebeu do RTC o horário 21 horas. E quando eu reiniciei, o Windows gravou no RTC de volta o horário 21 horas. Quando eu ligo o Linux lê o horário 21 horas e ele diminui, subtrai 3 horas para que o horário coincida com o meu fuso horário. E aí se eu desligasse o computador agora, o Linux iria escrever no RTC de novo 21 horas, o horário atual mais 3. E assim ficaria nesse ciclo. E o Linux ficaria com o horário certo e o Windows não. Configurar aqui local time, a gente escreve local time no barra etc hwclock. E esse arquivo não existe, eu espero que esteja certo. Está certo. Legal. Acho que só, né? A gente pode criar um arquivo de configuração da timezone, por mais que eu já tenha configurado no Gnome. Acredito que não vai fazer mal configurar aqui também. América Belém. Legal. Agora o fuso horário está configurado lá como o TC3, certo? Bom, certo. Eu fico me perguntando qual é a diferença do barra etc barra hwclock para o barra etc barra adgtime, adjtime, addtime, sei lá. Eu acredito que o hwclock, o arquivo hwclock, é uma configuração específica do Chimera Linux. Provavelmente existe algum serviço do DNIT no Chimera Linux que faz o load do conteúdo da hwclock para configurar o sistema. Enquanto que o barra etc barra addtime serve para o hwclock em si. Inclusive, agora que eu estou no Artix, se eu vim aqui cat barra etc barra adgtime, ele mostra aqui o TC. Só que não existe aqui no Artix não existe o barra etc barra hwclock. Existe o barra etc barra hwclock.conf. Então, eu imagino que como são sistemas diferentes, eles usam arquivos de configuração diferentes. Mas o barra etc barra adgtime é comum, eu acho. Ok, então, vamos ver. Reiniciar de novo e ver se agora o Windows recebe o horário certo. De volta no Windows e agora o horário está certo. Então, problema resolvido. Funcionou bem até, mesmo eu tendo esquecido de configurar tudo de primeira. Então é isso aí.